Saúde. Veja que o AVC mata cerca de 100 mil pessoas por ano no Brasil. Inteligência coletiva, saiba como ela tem influenciado a vida das pessoas. Economia para o bolso do brasileiro. Ligações para celular vão ficar mais baratas. E fique por dentro das vagas de emprego na região. Olá! De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 6 segundos, uma pessoa sofre um AVC, o acidente vascular cerebral. Saber socorrer alguém antes mesmo da chegada de um profissional pode ser a diferença entre a vida e a morte. É possível prevenir a doença evitando os fatores de risco e mudando de hábitos. A repórter Águida Martins entrevistou um neurologista e traz mais detalhes sobre o assunto. As doenças no aparelho circulatório são as que mais matam no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. O AVC, também conhecido como derrame, leva cerca de 100 mil pessoas à morte anualmente no Brasil. E é sobre isso que eu converso agora com o neurologista Dr. Leonardo Brandão. Doutor, primeiramente, o que acontece com o corpo do paciente quando ocorre um AVC? Quais são as áreas afetadas? Para você ficar muito claro, é o seguinte, aqui a gente tem dois tipos diferentes de acidentes vasculares, né, que a gente chama de AVC. A gente tem um acidente isquêmico, na qual uma determinada artéria é obstruída, então para de passar sangue para aquela região, e a gente tem um hemorrágico, no qual a artéria rompe, você tem um sangramento para o interior do tecido cerebral. Tá? Então pode ser que o paciente, por exemplo, tenha dificuldade para falar, que o paciente fique com um lado do corpo sem conseguir se mexer adequadamente, que muitas vezes, dependendo da extensão da lesão, o paciente imediatamente entra em coma, em outros casos o paciente vai sentir uma dormência num braço, dormência numa perna, um desequilíbrio, isso vai ser muito dependente de qual região cerebral está sendo acometida por aquele evento. E quais são os fatores de risco? De todos os fatores, a gente tem dois que não são modificáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Independente da intervenção que você faça, não tem como resolver, que é o quê? Idade e etnia. A gente sabe que pacientes de etnia negra têm uma probabilidade maior de terem quando comparados a pacientes de etnia branca. Agora, pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol aumentado, sedentarismo, uso de tabaco, uso de bebida alcoólica em excesso, uso de drogas ilícitas, tudo isso pode vir a fazer com que o paciente venha a ser acometido pelo acidente vascular cerebral. E, doutor, como socorrer um paciente durante um AVC, por exemplo, até a chegada de uma ajuda especializada? É possível? O mais importante, tá, a partir do momento que você suspeita, mesmo de uma forma leiga, mas você suspeita que o paciente possa estar sendo vítima de um acidente vascular cerebral, ele tem que ser imediatamente removido para o hospital. No AVC, o mais importante é quanto mais brevemente esse paciente puder ser avaliado num serviço especializado, melhor vai ser o prognóstico dele. Então, passou mal em casa, passou mal em via pública, se você tiver a possibilidade de solicitar uma remoção, por exemplo, um serviço móvel de urgência, o SAMU, ótimo, mas se não tiver essa possibilidade, é transportar imediatamente esse paciente para o hospital. E, doutor, de uma forma geral, quais as sequelas de quem sofre um AVC? É possível que essa pessoa se recupere completamente? O grande problema com relação ao AVC, né, é que ele tem uma morbimortalidade muito alta. O que eu quero dizer com isso? O AVC, quando ele não mata, ele pode deixar o paciente gravemente sequelado. As sequelas vão ser muito dependentes de qual região cerebral foi acometida e em qual extensão aconteceu essa lesão, aconteceu esse acometimento, né? O que é mais importante é o seguinte, é que esse paciente seja prontamente atendido, tá? Para você poder controlar os fatores que estão descompensados naquele momento. Por exemplo, se a glicose está aumentada, você tem que controlar. Se a pressão está muito alta, você tem que controlar. Se o paciente, por exemplo, está em coma, você tem que tomar algumas outras medidas. Então, o atendimento rápido é fundamental. Num segundo tempo, tá? E aí diante de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que vai envolver não só o neurologista, mas também o cardiologista, o clínico, o endocrinologista, se for o caso, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Essa equipe multidisciplinar vai cuidar desse paciente para poder o quê? Para poder favorecer com que ele tenha uma melhora mais rápida. Agora, tem pacientes que melhoram muito, tá? Tem pacientes que são vítimas de acidente vascular cerebral que você não disse que ele foi vítima, porque ficou quase praticamente sequela nenhuma. E tem pacientes que, na verdade, que morrem. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E o AVC acontece com mais frequência
em pessoas acima dos 60 anos, mas qualquer um pode ter, inclusive crianças. E ao identificar algum sintoma citado durante a reportagem, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E uma boa notícia para o consumidor: as ligações locais e interurbanas de fixo para celular vão ficar mais baratas a partir deste mês. A redução aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações varia de 12% a 22%, de acordo com o DDD e a operadora. Nas ligações feitas de fixo para móvel, em que os DDDs são iguais, ou seja, fazem parte da mesma região, o desconto será em média de 22%. Já nas chamadas com DDDs diferentes, a redução chega a 12%. Nas ligações de fixo para móvel, que possuem o primeiro dígito do DDD igual, o valor chega a cair 14%. A medida começa a vigorar nesta terça-feira, dia 24, e vale apenas para clientes que assinam o plano básico das operadoras telefônicas. Segundo a Anatel, a redução é consequência do Plano Geral de Metas e Competição e envolve as operadoras Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercontel. Confira as vagas de emprego na região. O Hotel Luxor, em Ouro Preto, oferece vagas para recepcionista, garçom e encarregado de reserva. Não é necessária experiência anterior. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail dvsz88@yahoo.com.br. O hotel fica na rua Dr. Alfredo Baeta, número 16, no centro. Outras informações pelo 3551-2244. O restaurante O Sótão oferece uma vaga para divulgador. Não é exigida experiência na função. Os interessados devem entrar em contato pelo 3552-3804 ou pessoalmente na rua São José, número 201A, no centro de Ouro Preto. A ADOP, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, por meio do recrutamento de seleção de funcionários para empresas, divulga uma vaga de vendedor. É exigido ensino médio completo. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail serviços, sem o cedilha, @adop.org.br. Outras informações pelo telefone 3551-1365. E no nosso blog você encontra essas e outras vagas de emprego. Basta acessar tvufop.blogspot.com.br. A internet é um sistema que permite o compartilhamento de qualquer informação. A contribuição voluntária para um trabalho em grupo é denominada inteligência coletiva. Quando as duas se unem, muitas pessoas dividem o conhecimento que têm para formar um serviço de dados sem ganhar nada em troca. Ou melhor, talvez com a intenção de se tornar conhecido na rede mundial de computadores. A sabedoria das multidões, como também é conhecida, já possibilitou a criação de redes sociais, sites e aplicativos em diversas áreas. Tudo para facilitar a vida das pessoas, seja para dar dicas de saúde, avisar sobre o trânsito ou sugerir a melhor receita de um prato. Veja na reportagem. O estudante de pós-graduação da UFOP pretende facilitar a vida de quem gosta de cozinhar. Por meio de consultas a sites de culinária, ele vai criar um banco de dados de receitas, economia de tempo e dinheiro. Se você vai em um site desses que atualmente oferece esse serviço, você vai fazer uma consulta por uma receita qualquer, por exemplo, pão de queijo que está sendo apresentado, você vai encontrar diversas receitas. Só que a nossa ideia é que seja feito um estudo em todas essas receitas relacionadas a pão de queijo e retornar uma receita que possa ser considerada padrão. Por que seria padrão? Porque ela iria apresentar os ingredientes que estivessem em grande maioria de todas as receitas. Além também das instruções de preparo. A pesquisa é baseada no conceito de inteligência coletiva, por meio da qual as pessoas trocam conhecimentos para construir um trabalho em conjunto. O conhecimento coletivo é exatamente isso aí. Pegar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do conhecimento de outras pessoas e formar esse conhecimento coletivo. A Wikipedia é baseado no conceito de colaboratividade, onde se eu sou especialista num tema, eu falo dele, o outro é no outro, o outro é no outro, né? E foi uma grande sensação a Wikipedia. Ninguém esperava que todos iam contribuir gratuitamente com seus conhecimentos, né? Então foi um fenômeno social importante. A inteligência coletiva tem sido usada para ajudar a vida das pessoas. Na rede, as informações são muitas e de fácil acesso.
o que contribui para a criação de novos conhecimentos. Hoje, com os telefones celulares, você tem muitas soluções necessárias para saber, por exemplo, do engarrafamento do tráfego. As pessoas sabem onde tem que ir, como chegar mais rápido em algum lugar. Tem que ir, ou como chegar mais rápido a um lugar. Comunidade virtual pode entender como sendo aquilo que você faz no computador, talvez, na internet. Né? Na internet você também está deixando as suas ações. Se você vê um fluxo de pessoas, todo mundo indo para o mesmo caminho, né? As pessoas tendem a ir também, né? Elas seguem a maioria. Isso acontece também no mundo virtual, onde as pessoas acessam sistemas e deixam logs, deixam informações, deixam histórico do que estão fazendo, e essas informações são agregadas para se descobrir algum conhecimento. Embora a internet seja uma ferramenta considerada democrática, estima-se que boa parte das informações seja produzida por poucas pessoas que compartilham conhecimento em várias plataformas. Poucas pessoas que têm muito dinheiro, muitas que têm menos. Poucas pessoas que têm muito dinheiro e muitas que têm pouco. E na internet acontece o mesmo. Poucas pessoas compartilham esse tempo para, por exemplo, twittar, usar o Facebook, colocar informações no Wikipedia, no Yahoo Respostas. Muitas dessas pessoas eram apenas espectadoras da televisão. Todo mundo aproveita que a web é um meio de comunicação mais forte já criado e permite interação nos dois sentidos. Mesmo assim, as pessoas preferem olhar. Em dois sentidos, e muitas pessoas preferem só olhar. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.